Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. E para darmos início, vamos assistir ao quadro Fique por Dentro. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as eleições dos vereadores. No episódio de hoje, você vai aprender qual o caminho para um candidato se eleger vereador. Mas antes, vamos conhecer a Câmara Municipal. Ela é a casa legislativa que abriga os vereadores. E eles têm 3 funções: fiscalizar as contas e ações do Executivo Municipal, propor leis e representar as demandas da população. A Câmara se renova de 4 em 4 anos, e isso se dá a partir de um grande processo, que é a eleição. O primeiro passo para tentar uma vaga na Câmara é se filiar a um partido político, já que a legislação brasileira não permite candidaturas avulsas, ou seja, sem partido. E o candidato precisa estar filiado há pelo menos 6 meses antes de se candidatar. Um partido político é uma organização que reúne pessoas que são ligadas por princípios e ideias políticas em comum. Eles são formados para garantir o acesso democrático aos cargos políticos e para garantir que o sistema de democracia representativa seja respeitado. Mas além da filiação partidária, a Constituição estabelece outras regras para quem quiser se candidatar: nacionalidade brasileira, poder exercer plenamente seus direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral no município, idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado. Existem ainda as restrições da Lei da Ficha Limpa. Ela impõe vetos a candidaturas de pessoas que pratiquem crimes eleitorais, abuso de autoridade, infrações contra a administração pública, contra o patrimônio privado ou contra o sistema financeiro, compra de votos, doações ilegais, tortura, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, entre outros. Se o candidato estiver apto, poderá concorrer às eleições e se eleger. Após a eleição, a posse acontece no primeiro dia de janeiro na Câmara Municipal, que abriga atualmente 51 parlamentares. Esse total de vereadores é proporcional ao número de habitantes do município, que hoje tem cerca de 6,5 milhões de moradores. A sessão de posse é presidida pelo vereador mais votado, e nela os vereadores eleitos juram cumprir a lei, trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do povo carioca. Após o juramento, os vereadores elegem a mesa diretora, que é a responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Terminados todos esses trâmites, o vereador, que é o representante do povo, vai estar preparado para cumprir sua missão, que é a de fiscalizar, legislar e atuar em prol da população. E agora vamos acompanhar os principais temas abordados durante a 56ª sessão ordinária, que aconteceu de forma postergada no último dia 16 de setembro. A sessão teve início com a leitura de um ofício enviado pelo Poder Executivo, referente a 2 projetos de lei que tramitam na Câmara Municipal, relativos à suspensão temporária da taxa de iluminação pública aqui na cidade. A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Serviços Públicos e Concedidos e Apoio aos Usuários da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Presidente, vereador Zezinho do Caminhão. Senhor presidente da comissão, cumprimentando cordialmente, sirvo da presente para expor as nossas preocupações a respeito de 2 projetos de lei que tramitam nesta Casa Legislativa de autoria do vereador Isaac Demani. Projeto de lei complementar número 2 de 2021 e projeto de lei ordinária número 5721. Esses 2 projetos de lei tratam a respeito da suspensão por um período de 12 meses de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública em nosso município. Inicialmente, cumpre ressaltar que esta contribuição é prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, criado pela Emenda Constitucional número 39 de 2002, após intensas discussões sobre sua constitucionalidade. Isso porque havia um entendimento de que a cobrança do custeio de serviços através da taxa seria inconstitucional, mas em outra mão tinha-se que sem a cobrança do custeio do serviço inviabilizaria a sua prestação.
Com toda essa discussão, emendou-se a Constituição para que esta contribuição fosse prevista e para que os municípios pudessem prestar o serviço. Dito isso, temos que essa prestação em nosso município sempre foi caótica, passando por grandes períodos sem execução. Isso, de fato, gera a revolta da população que paga pelo serviço e não é prestado em certos momentos. Porém, temos que esclarecer que o maior custo do serviço não é a manutenção do serviço, ou seja, a troca de lâmpadas, de braços e reatores, mas sim o consumo de energia elétrica dos pontos de iluminação. A iluminação pública são regulados pela Resolução número 414, de 9 de setembro de 2010, da ANEEL. Essa resolução temos que o faturamento e a cobrança do serviço de iluminação pública se dão por ponto de iluminação. Vejamos, artigo 23. Para os fins de apuração do consumo de energia elétrica, a emissão da fatura, cobrança, pagamento, apuração dos indicadores de continuidade de mais direitos e obrigações dos pontos de iluminação pública, sem medição da distribuidora, devem ser agregados e considerados como uma única unidade consumidora. Isso porque, conforme o artigo 22, inciso 1º da resolução, que a medição é feita mediante a instalação de medição do circuito exclusivo de responsabilidade do poder público, ou pela distribuidora do ponto de conexão ou adjacência. Vejamos, artigo 22. A instalação de equipamento de medição pela distribuidora para as instalações de iluminação pública deve observar as seguintes disposições. A instalação da medição do circuito exclusivo deve ser realizada preferencialmente no padrão de entrada de responsabilidade do poder público municipal ou distrital, ou em sua ausência por meio de padrão instalado pela distribuidora no ponto de conexão ou adjacência. Complementando o artigo 24, traz as formas de medição conforme vemos. Todas são por ponto de iluminação, até mesmo aquelas feitas por amostragem. Precisam ter como referência o ponto de iluminação do artigo 4b, que deixa ainda mais claro o que estamos narrando. Artigo 24. O consumo mensal de energia elétrica destinado à iluminação pública deve ser apurado considerando as seguintes disposições. Com medição à distribuidora. As mesmas condições das demais unidades consumidoras dos grupos A e B com medição. Com medição amostral da distribuidora. A medição amostral deverá ser extrapolada para os demais pontos de iluminação pública com o consumo da unidade consumidora, que agrega os pontos sendo calculado pelo somatório dos consumos individuais. Com o sistema de gestão de iluminação pública do poder público municipal ou distrital, o consumo dos pontos de iluminação abrangidos deve ser apurado a partir das informações do sistema de gestão, observado o artigo 26 de demais instruções da ANEEL. Não enquadrando nas hipóteses acima, o consumo mensal do ponto de iluminação deverá ser estimado, considerada da seguinte expressão. O faturamento dos pontos de iluminação pública sem medição da distribuidora deve ser realizado em uma única fatura, considerando o consumo apurado para a unidade consumidora que agrega todos os pontos. Assim, temos que o município paga por ponto de iluminação e por isso temos que não existe um valor em caixa no valor que tem sido cobrado a título de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Porque mesmo que não seja a prestação do serviço de manutenção, o poder público continua pagando os pontos que estão iluminados. Para mensurarmos, solicitamos relatório da Secretaria de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, para que os novos edis possam ter uma ideia do gasto apresentado abaixo numa planilha de pagamentos referente ao serviço de janeiro a julho. Dessa forma, o gasto só com energia para a iluminação pública desses primeiros 7 meses do ano foi de R$ 8.017.860,15, sem contar com a manutenção dos pontos, ou seja, não se considerando o gasto com caminhões alugados, reatores, lâmpadas, braços, etc.
O arrecadado até o momento foi de cerca de 10.390.000. Subtraindo os gastos com a receita efetivamente arrecadada, temos, nesses primeiros 6 meses, R$ 2.373.405,76. Seria o saldo restante nesse valor, devem ser subtraídos o contrato de aluguel de caminhões e também a compra de material para a manutenção dos pontos. Toda essa narrativa se vai necessária para explicar como se dá o pagamento dos pontos e o valor gasto com esse serviço. Isso para demonstrar que a justificativa dada pelo autor do projeto não reflete a realidade. Vejamos. Há uma quantia vultosa de recursos arrecadados pelo município que não foram gastos justamente porque não há o serviço de manutenção dos pontos de iluminação pública existentes. Assim, nenhum prejuízo trará ao município a suspensão pelo período de 12 meses. Trará um pequeno alívio financeiro aos contribuintes, além da sensação de justiça de não serem cobrados por serviço deficientemente prestado. Não há uma quantia nos cofres públicos capazes de segurar uma suspensão de 12 meses sem que haja grave prejuízo aos outros programas públicos. Isso porque a maior parte do valor do serviço, que é a custo de iluminação, continuará sendo pago pelo município. Para se ter uma noção, a média de valores gastos nos últimos meses, só com o custo é de R$ 1.139.564,95. Em 12 meses, a suspensão acarretaria um gasto não previsto no orçamento de R$ 13.674.000. Esse corte geraria prejuízos incalculáveis que seriam de R$ 13.674.000. A menos para gastar com a saúde, com a educação, por exemplo, além de correr o risco de inadimplência em termos do serviço cortado. Portanto, não há como suspender a contribuição sob a pena de causar um rombo nos cofres públicos, não previsto no orçamento, podendo causar um verdadeiro caos no município. Com isso, a revolta da população com a falta de manutenção se transformará em revolta pelo corte do serviço ou corte de outros serviços oferecidos pelo poder público para cobrir o enorme gasto. Ademais, o serviço de manutenção já está sendo regularizado e em poucos meses teremos regularizada todas as falhas do serviço, sem contar que já iniciamos estudos para implantar diversas outras melhorias para que o serviço seja prestado com ainda mais qualidade. Sem mais a tratar, renovamos nossos votos da mais alta estima e consideração, confiando na habitual presteza de Vossa Excelência de nos atender. Nova Friburgo, 8 de setembro de 2021, assina prefeito Johnny Maico. Logo em seguida, o vereador Joelson do Pote, do PDT, apresentou um requerimento de informação acerca do projeto de construção de um imóvel no antigo clube de xadrez aqui em Nova Friburgo. A gente está correndo um risco, acho que vai até acontecer, de perder uma das principais construções dos cartões postais da nossa cidade, que é o clube de xadrez. E o que eu estranho é o seguinte: eu tenho comentado muito aqui sobre a atuação da Secretaria de Meio Ambiente, e o que eu estou questionando aqui, eu estou pedindo aqui cópia do projeto aprovado, todos os pareceres de todos os setores da Secretaria de Meio Ambiente, projeto, autoria de projeto, cópia do projeto, porque, para vocês terem uma ideia, vereador Maiara, uma coisa simplória, eu vou citar um exemplo aqui para comparar com esse aqui. Meu amigo, meu cliente Jeffter, morador de Olaria, começou uma obra no Solares. A casa com 60 metros quadrados. O processo está tramitando lá não sei quanto tempo. O cara iniciou a obra. A prefeitura foi lá, embargou e multou. Perdeu o cimento, a obra dele está parada, não continua a obra, ninguém sabe quando o processo dele vai ser aprovado. Isso é uma casa de, no máximo, 70 metros quadrados. E a gente vê um grande empreendimento desse, aprovado, licenciado. Então isso estranha. Já é um prejuízo enorme para a cidade perder aquele patrimônio histórico que tem 94 anos. Friburgo tem 200 anos, o Clube de Xadrez tem quase a metade.
da idade da nossa cidade. Agora, o que mais me estranha, eu tenho até uma foto do Google Earth, o afastamento, vereador Zezinho, do Rio Bengala são 50 metros para você construir. 50 metros vai do outro lado da rua, lá onde era o ponto de ônibus antigo ali do embarque, desembarque de intermunicipais. Então fica a pergunta, como é que conseguiram aprovar esse projeto sem respeitar o afastamento de 50 metros do Rio Bengala? Hoje, você não consegue fazer uma ligação de luz se não tiver o afastamento de um córrego, de uma nascente, de um curso d'água. Ligação de luz, você não consegue. No perímetro urbano, a Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, que dá autorização para ligar a luz. Na área rural, é o INEA. Então, não consegue. Você não consegue ligar um padrão para uma casa residencial, uma obra muito simples, que todo mundo sabe como é que é. Aí um grande empreendimento desse você consegue aprovar. Que mágica é essa? Então a gente se pergunta aqui, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu estou pedindo esse requerimento, projeto aprovado, os pareceres, a licença ambiental do INEA. São vários questionamentos aqui, eu não vou repetir, não vou ler de novo para não ficar sendo repetitivo, mas isso estranha muito. Um afastamento mínimo para uma divisa, para uma abertura, para uma ventilação, uma coisa assim, já é motivo para você não aprovar um projeto. Agora, um empreendimento desse, no coração da cidade, destruir uma das mais belas construções que tem na nossa cidade. Duvido que tenha alguém, um morador de Friburgo, que não conhece aquilo ali. Né? Infelizmente, tem certas coisas que a gente não consegue impedir que aconteça. Mas o meu questionamento é esse: como que conseguiram aprovar aquilo ali? Se é um morador, que nem eu acabei de falar aqui do meu amigo Jeffter, não consegue construir essa casa, lá o Jeffter não cortou uma árvore, não tem curso d'água, não tem absolutamente nada, ele não pode construir. Eu acredito que daqui a um ano e pouco a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente vai aprovar o projeto dele. Né? E esse projeto eu não sei quando que ele foi aprovado, qual governo, eu não sei. Mas eu digo para os senhores, os analistas dos processos na Secretaria do Meio Ambiente são os mesmos, pelo menos os 10 anos, são os mesmos. Então, o pessoal ainda está por aí. Então, esse requerimento é importante. A gente até prestar esclarecimento à sociedade, que tem muita gente preocupada com isso. Quem ama a cidade, conhece o que representa aquela Constituição para a nossa cidade, a preocupação. Então, é uma forma da gente prestar essas informações à população. Eu vou abrir aqui os rapazes, vereador Zezinho, e acho que Priscila, a excelência pediu. Ah, não, é vereador Zezinho, vereador Joelson. Maera e depois vereador Ângelo e vereador André, professor. A importância do requerimento de informação é isso. O senhor fez uma série de apontamentos que nos chamam a atenção, né? Inclusive dentro da área que o senhor atua. Né? Então, por isso a importância do requerimento, porque não pode ficar as coisas nebulosas. Não pode ficar esse questionamento sem resposta. Porque é verdade, o senhor coloca situações que muitos moradores na cidade têm tido dificuldade em aprovar, né, as suas obras. Eu tenho ido lá e muita coisa a gente esbarra na questão das leis, e aí aquela pessoa está fazendo um caminho gigantesco que, inclusive, financeiramente ele não tem condições de fazer, e ele está tendo que se adequar porque ele está dentro de um regramento de leis estaduais, leis federais e até municipal. Né? Então, se a regra é para aquela pessoa, é para todos que estão na cidade, independente do investimento que se venha fazer aqui. Então, eu com muita tranquilidade, eu voto o seu requerimento, porque o senhor me chamou a atenção em alguns questionamentos que eu não tinha percebido. Né? Então, é importante realmente tornar isso claro, porque não pode, porque é um grande empreendimento, esse aqui tem um favorecimento, esse aqui, como é pequenininho, não tem. Eu espero que não aconteça isso, eu tenho essa linha de pensamento que não é isso, e deve ter uma justificativa plausível, né, com muita transparência, para justificar essa autorização. Então, sou contra com o meu voto favorável. Obrigado, vereador. Vereadora Maiara. Obrigada.
Boa tarde, gente. Eu acho que a gente tem muitos problemas para falar em cima desse tema, né? Primeiro, a perda do espaço, que a gente sabe que vai fazer muita falta para o município. E segundo, né, o patrimônio da cidade, cartão postal da cidade, né? Ali, quando a gente tem a oportunidade de conversar com a população mais idosa, a gente vê o afeto que tem com o imóvel e a gente vê uma facilidade, né, de conseguir regulamentar uma obra de grande porte em algo que antes tinha total precariedade para acontecer, né? Então, de fato, muito importante esse requerimento de informação seu. Acho que é importante a gente lembrar que não adianta passar projetos que não estejam enquadrados de fato no que a lei permite e depois a gente ficar pagando outorga onerosa em função de um imóvel que está prejudicando o nosso município, né? Seja de inundação ou qualquer outro tipo de problema. Já o presidente da Casa Legislativa, vereador Wellington Moreira, apresentou um projeto de indicação legislativa. A matéria solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que ele encaminhe à Câmara de Nova Friburgo um projeto que disponha sobre políticas de enfrentamento à violência contra a mulher em situação de vulnerabilidade social aqui no município. Muitas e muitas mulheres sofreram aí violência doméstica, principalmente nessa pandemia, e a violência contra a mulher é a principal violação dos direitos humanos e ela é mais comum e atinge a mulher nos direitos à saúde, vida, integridade física, e a violência atinge mulheres em todas as classes sociais, dentre elas doméstica, psicológica, física, moral, patrimonial, sexual, tráfico de mulheres e até assédio sexual. E a pandemia trouxe, né, um aumento significativo dos casos, como eu havia dito no início, e o isolamento doméstico piorou os índices de violência contra a mulher. Por isso, a importância do Estado no enfrentamento dessa violência. E o Estado precisa agir tanto na prevenção quanto nos cuidados após ocorrência e aperfeiçoar, né, o Estado, os canais de denúncia e as penas. E nós, vereadores, podemos aperfeiçoar a legislação. É com esse, né, objetivo que proponho este projeto e espero que o Executivo retorne como projeto de lei o mais rápido possível. Eu vou passar agora os apartes. A primeira vereadora Vanderleia. Vereador, pode? Vanderleia. Em cima. Tá. Pode não, vereador. Obrigada, presidente. Quero parabenizar Vossa Excelência por esse projeto. Tamanha importância, né, desse projeto, porque eu penso que quanto mais projetos, quanto mais políticas públicas para as mulheres, nunca vão ser demais, porque nós precisamos muito que tenha mais atendimento a essas mulheres, porque como a gente sempre fala aqui, né, eu, a vereadora Priscila, a vereadora Maiara, nós falamos, e também os outros vereadores, do quanto tem aumentado o número de vítimas à agressão às mulheres, principalmente na pandemia, isso aumentou muito mais. Então, presidente, quero parabenizar a Vossa Excelência, muito bacana essa indicação legislativa vinda do senhor, de um homem, porque nós precisamos disso. Nós precisamos do amparo também dos homens, porque, na verdade, eu sempre digo que quando uma mulher ela é agredida, não é somente ela que sofre, é toda a família. Então, são os filhos, o marido, os pais, os vizinhos, na verdade, toda pessoa, né, que toma ciência de que está acontecendo isso com uma família, todas as pessoas acabam sofrendo, porque muitas pessoas têm medo até de denunciar, porque medo do agressor, medo do que pode acontecer com os filhos, enfim, com a família. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa sensibilidade e pedir ao Executivo que devolva para essa casa como projeto de lei e que isso, né, possa ter serventia para todas essas famílias que tanto precisam. Parabéns, vereador. Vereador Gaguinho. Vereador, eu quero te parabenizar, é uma indicação muito importante. Agora, no papel, é muito bonito. Existem leis
que já protege a mulher. Só que as leis são fracas, são falhas. Não há uma atitude radical. Não é, eu vejo isso há anos. Projeto indicativo aí para tentar proteger a mulher. Mas se o governo não for firme nas suas atitudes, nada acontece. Conversa fiada. Isso é conversa fiada. Passa a eleição, vem outra eleição, vem outro prefeito, sai prefeito, vem outro prefeito. Nada acontece. Nada. Agora, eu espero que esse governo que está aí possa, assim, tomar atitude firme a favor da mulher, que a mulher é dependente financeiramente do homem, não tem para onde ir, não estão conseguindo tratar as nossas mulheres no Raul Sertã. Poxa, então assim, eu espero que o governo possa realmente tomar uma atitude firme. O senhor está de parabéns pelo projeto indicativo. Eu espero que o governo tenha a sensibilidade de colocar em prática. Parabéns. Muito obrigado. Vereador Max Bill. Excelentíssimo presidente, minha fala vai muito parecida com a fala da vereadora Vanderleia. É importante, durante esse mandato, né, quantos projetos nós apresentamos aqui com relação às vítimas de violência doméstica. A vereadora Maiara convocou uma audiência pública e é um tema que tem que estar sempre realmente debatido, né? A gente não pode deixar isso esquecido. Então, minha fala é de parabenizar a Vossa Excelência por ter a sensibilidade de ter trazido o tema novamente e realmente exigir do Poder Executivo para que a gente possa implementar essas atitudes. Parabéns. Vereador Zezinho do Caminhão. Vereador Arthur, eu fiz até questão de despedir a parte, né, para lhe parabenizar pela sensibilidade. É importante esses projetos. Nós estamos tendo uma sequência de projetos em relação à mulher, né? Foi muito bom a chegada aqui da vereadora Priscila, da Maiara, para se juntar à vereadora Vanderleia, que parece que mexeu, né, com essa casa na questão, né, da proteção à mulher. E tem entrado vários projetos nesse sentido. E é importante que ele aconteça, que os parlamentares fiquem atentos a esses projetos, né, para que eles também sejam exemplo na hora de cobrar os projetos. Não adianta os projetos ficar no papel, ser apresentado no papel como o vereador Garrinha acaba de colocar, mas o próprio representante, às vezes, ele não faz aquilo que está no papel, né? Então, importantíssimo o seu projeto. Fica aqui meus parabéns pela sua visão, se juntar com essas que já estão liderando esses movimentos aqui dentro da Câmara, né? Quem colhe os frutos somos todos nós. Muito obrigado, vereador. Vereador Wallace Merchioro e logo depois vereadora Priscila. A Vossa Excelência por essa indicação e deixar até um recado, né, para a população, para as mulheres da nossa cidade, que nós temos visto realmente assim, um empenho muito grande dessa casa com relação a projetos, leis, e isso traz uma segurança maior, até mesmo para aquelas mulheres que ainda se encontram, né, sendo vítima da violência, que se sente ainda desamparada, que essa mensagem chegue a cada uma delas, que elas vejam que elas têm sido muito bem representadas por essa Casa Legislativa. Então, Vossa Excelência está de parabéns, tá? Pode contar com o meu apoio em todos os projetos que Vossa Excelência se dirigir com relação às mulheres. Eu tenho certeza que será muito bem-vinda a essa casa. Eu já vou passar a parte. É preciso, né, o apoio integral ao direito da mulher em ter uma vida digna, sem sofrer nenhum tipo de violência. E a mulher precisa ter seus direitos garantidos, e estas ações devem ser integradas, né, entre sociedades e poderes do Estado. E o acolhimento tem que ser imediato e de fácil acesso. As marcas de tamanha violência nunca se apagam, né? Mas podem ser atenuadas pelas ações de ajuda e pelo abraço do Estado, né, e da sociedade. E eu vou passar agora a parte à vereadora Priscila, logo a parte à vereadora Maiara. Presidente, parabéns pelo projeto. São projetos que têm que ser feitos em prol da gente, mulheres, né, as mulheres de Friburgo.
Eu mesmo tenho vários projetos na casa, a vereadora Maiara também tem, a vereadora Vanderleia tem projetos que já foi mandado para o Executivo. Espero que os outros vereadores, o vereador Max Bill também tem projetos voltados nesse sentido. Espero que os outros vereadores também sigam a mesma linha do senhor e façam projetos. Mas uma coisa que, na audiência pública, né, vereadora Maiara, que eu falei sobre isso, vereador, é que o que acontece no nosso município, a gente faz os projetos de indicação legislativa voltados para nós, e esses projetos no Executivo, eles não têm interesse, não vão para frente. Então, pedir a essa casa que se una e que cobre do Executivo que os nossos projetos vão para frente, que as coisas realmente saiam do papel. Ou se não, falar igual que eu falei na audiência pública, né, vereadora Maiara? Na próxima eleição a gente vai ter que eleger uma prefeita mulher, porque quanto tempo a gente está abandonado o descaso no município, nós mulheres? Então a gente vai ter que mudar, botar a mulher para os nossos projetos para frente. Aí fica uma alerta para os homens que estão à frente do Executivo fazer o dever de casa e poder estar ajudando a favorecendo a gente mulher, que a gente sabe que a gente passa no dia a dia. Vereadora Maiara. Extremamente importante essa indicação, principalmente porque na semana passada, na semana anterior, nós tivemos nessa casa uma audiência pública, onde todo o legislativo se coloca à disposição para ouvir as demandas das mulheres friburguenses e colocar em prática em suas ações. O excelentíssimo vereador já traz o exemplo crasso disso, de aproveitar essa escuta e transformar em política. É o que o nosso município necessita com urgência. Me deixa muito orgulhosa ver tantos vereadores empenhados com a pauta das mulheres e nas suas demais esferas, né, nas diversas esferas que nós temos, seja a saúde, a questão profissional, a questão da violência, que é um peso para a nossa cidade. A gente precisa com urgência legislar e a gente está acertando muito isso com essa casa, viu? Muito obrigada, me sinto representada por essa indicação, vereador Wellington, e a gente acredita que assim a gente consegue avançar e garantir a existência, a sobrevivência das nossas mulheres no nosso município. Parabéns, conto com o meu voto favorável. Eu agradeço a parte, peço ao Executivo que transforme essa indicação legislativa em projeto, ou seja, mande para casa como projeto. Muito obrigado e tenha uma excelente noite. Após a discussão, o projeto encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Logo após o término da 56ª sessão ordinária, foi dado início à 57ª, que ficou marcada pela entrega dos títulos de cidadão friburguense e também das comendas Barão de Nova Friburgo. Os agraciados com o título de cidadão friburguense foram os jornalistas Adson Ramos e Alexandre Capich, da emissora Inter TV, afiliada da Rede Globo no interior do estado do Rio de Janeiro, além da empresária Sheila Maria Lane Jaquel. A senhora Sheila Maria Lane Jaquel torna-se hoje cidadã friburguense. Por favor, dona Sheila. Tá. Por favor, vereador Wellington Moreira. Ô, Guilherme, quando ele chegar, me avisa. Quando ele chegar, me avisa. Ah, não. Agora você é cidadão friburguense. Adson Ramos. Por favor, vereador Wellington.
Eu só quero agradecer, agradecer a indicação do vereador, agradecer a Câmara toda, ser aprovado por unanimidade, isso me dá muito orgulho. Agradecer a Nova Friburgo. Quando o Nelson leu aqui a história, realmente eu acho que tem uma história com Nova Friburgo que transcende a minha carreira. Quando eu vim aqui pela primeira vez, eu senti algo que eu não tinha sentido em lugar nenhum. Eu falei, esse lugar aqui realmente é mágico. E hoje eu consigo ter uma visão mais ampla da cidade. Apesar de todos os problemas que a cidade tem, como qualquer outra cidade, eu consigo enxergar todas as belezas que tem, não só o relevo, a natureza, mas que tem o povo friburguense também. Um povo solidário, um povo incrível, um povo que me abraçou e que eu tenho muito orgulho de levar para a minha história. Então, ser um cidadão friburguense hoje, com certeza, é um dos maiores motivos de orgulho da minha carreira. Muito obrigado. Esse capixaba, que está com frequência na casa de todos nós, com notícias de Nova Friburgo e região, hoje se torna merecidamente mais um cidadão friburguense. Venha receber seu título, Alexandre Capite. Por favor, vereador Guenin, para receber o convidado. De água. Agradeço ao vereador Cristiano Guenin, agradeço a toda a Câmara por também ter, como o Adson falou, aprovado por unanimidade. E é um prazer imenso falar para Nova Friburgo todos os dias no RJ2 e representar tanto o friburguense que tanto anseia, por melhorias, por tantas coisas que precisam, e a gente dá voz para toda essa gente que precisa muito. Obrigado pelo reconhecimento do nosso trabalho, que eu falo em nome do Alexandre Capite, mas falo em nome de toda a família RJ2 também. Barney Campos está aqui, o Adson Ramos também, representa toda uma família. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de todos vocês. Já a Comenda Barão de Nova Friburgo foi entregue ao médico e empresário Leone Ribeiro Chiarelli e também à empresária Ariane Soares. Por todo esse trabalho realizado em prol dos friburguenses, que sem distinção de classe propiciou a todos um serviço com muita humildade e qualidade, o senhor Leone Ribeiro Chiarelli recebe hoje a Comenda Barão de Nova Friburgo, maior honraria do nosso município. Ariane, deixa você se acostumar com o ambiente, hein? Saúde. Hoje, vem com essa marcha, é horrível. A empresa que iniciou suas atividades na mão de apenas 2 pessoas, hoje é considerada um dos maiores e-commerces do Brasil. Emprega mais de 300 pessoas diretamente, divididas em 11 setores, e gera cerca de 1.000 empregos indiretos. Além disso, são socialmente engajados, prestam vários serviços sociais e colaboram solidariamente com diversas instituições da cidade de Nova Friburgo. Por essa linda história que impulsiona a nossa cidade, além de levar o nome de Nova Friburgo a todo o Brasil e mundo afora, Ariane Soares Viana será mais uma agraciada de hoje com a Comenda Barão de Nova Friburgo.
Tranquilo, só do... Vai direitar. Mas eu não quero tirar essa cadeira. Pode tirar. Não. Vai cair. Olha, vai derrubar a medalha. Após a solenidade, foi dado início à apresentação das matérias constantes na ordem do dia, onde o vereador Maxi Bill do Avante apresentou um projeto de lei ordinária que pede a criação da Secretaria de Segurança Pública Municipal. Hoje eu trago um projeto de indicação legislativa que eu falei muito durante a minha campanha. Era uma promessa que eu tinha de campanha, de trabalhar a nossa Secretaria de Segurança Pública. Durante aí o mandato, a gente ganhou mais um grande guerreiro nessa batalha, que é o pastor Wallace Merchioro, que também é um entusiasta da segurança, uma pessoa que tem bastante conhecimento técnico sobre a pasta, e a gente vem debatendo, né, pastor, esse tema. Então, inclusive tivemos uma reunião com o prefeito Johnny Maico para tratar o assunto, e no final eu vou deixar mais um recadinho. Bem, eu já tive a oportunidade algumas vezes de poder falar sobre o tema aqui na sessão, e cada vez mais a gente tem aquele fenômeno chamado da interiorização do crime, né? As facções criminosas, elas estão vindo para o interior, cada vez mais articulada, cada vez mais preparada, né, para o crime, para a realização dos crimes. E Friburgo tem uma característica muito específica, que a gente tem uma cidade muito segura, né? E isso influencia na nossa qualidade de vida, influencia na escolha das empresas, né? Hoje a segurança é um dos primeiros fatores que a empresa escolhe para se estabelecer em determinada cidade. Então a gente é uma cidade, né, privilegiada nesse sentido. Temos uma polícia civil, uma polícia militar bastante atuante. Já tive a possibilidade também de falar que são geralmente policiais que residem na cidade. Então isso faz que você defender com mais vontade, porque aqui estão seus amigos e suas famílias. E dentro desse fenômeno de interiorização, nós temos também o fenômeno de municipalização da segurança, né? Se você olhar do ponto de vista mundial, cada vez mais a polícia do município, e aí cada país tem uma denominação, ela vai ganhando força. Por quê? Nós temos aqui a presença dos nossos guardas municipais, são pessoas que residem aqui, são pessoas que sabem, geralmente, no seu bairro, na sua região, quem está cometendo um crime, quem não está, quem está fazendo a apontação de bicho, ou seja, a pessoa convive no dia a dia e tem intimidade com a sociedade, né? A sociedade tem confiança, é uma pessoa que ela conhece. Então, cada vez mais a municipalização da segurança é um fenômeno que acontece no mundo e vem acontecendo no Brasil, né? A Guarda Municipal ganhando força e aumentando a sua área de atribuição. É importante a gente entender o benefício de se criar uma Secretaria de Segurança Pública, né? Nós temos os órgãos do Estado, os órgãos federais que trabalham na segurança. E é importantíssimo que o município tenha o seu órgão de segurança pública. Por quê? Você vai realizar ações coordenadas com as forças policiais que vai ajudar a orientar. Nós temos, por exemplo, nosso centro de inteligência, né, com as câmeras. A Guarda Municipal pode muito bem realizar diversas tarefas. Hoje já fizeram o último curso aí de guarda ambiental. Existe a possibilidade agora da atuação de uma equipe em casos de Maria da Penha. Ou seja, eles estão ganhando espaço. O que a gente precisa é criar uma estrutura de trabalho, uma estrutura de valorização desses profissionais, para que eles estejam preparados para assumir essa responsabilidade que vai ser natural. Isso vai acontecer. Então, o que eu peço é isso. A gente, encaminhando esse projeto, a gente tendo a aprovação aqui, que o prefeito tenha essa sensibilidade de criar a Secretaria de Segurança Pública. Não pode ser realizado esse ano, tendo em vista a Lei 173, mas que seja incluído na reforma administrativa. Os benefícios são enormes, inclusive de arrecadação de valores do governo federal.
para que possa investir em estrutura. Hoje a Guarda Municipal tem dificuldade de viatura, fardamento, quer dizer, eles próprios estão comprando o próprio fardamento. Então, assim, são absurdos que não podem ocorrer. Eu passei, né, o meu primeiro ano de polícia, eu trabalhei na antiga delegacia da Vila Amélia. E ali eu sofri na pele a falta de estrutura, né? Quantas vezes eu comprava minha caneta, comprava até tinta para impressora, para você ter uma ideia, tirava do meu bolso, eu, como vários policiais, faziam isso. Então, no momento que a gente ganhou a delegacia legal, um sistema informatizado, a possibilidade, antigamente, para eu saber se um determinado cidadão tinha um andar em aberto, eu tinha que ligar lá para o Rio de Janeiro, e era assim, uma consulta, às vezes o telefone atendia, hoje não, hoje é tudo informatizado, rapidamente ali eu já vejo tudo o que eu preciso. Eu consigo levantar todos os mandados que tem na cidade, inclusive especificando por vara criminal. Então, assim, é uma evolução que permitiu a gente avançar na segurança do município. Ainda durante a sessão, o vereador Maicon Queiroz, do PSC, informou em primeira mão à população friburguense sobre a saída do médico Danilo Cassano, da direção do Hospital Municipal Raul Sertã. Tentou fazer de tudo na direção do Hospital Municipal Raul Sertã e, como ele mesmo disse no seu desligamento, conversou com o prefeito e viu que não tem condições. É triste a gente ver, e tanto que eu avisei aqui, eles vão perder o doutor Danilo. Agora está aí o resultado. Só Deus pela nossa saúde. Vamos torcer para que não piore o que já está muito ruim. Lamentável, doutor Danilo, que Deus abençoe a sua caminhada. Profissional excelente, pessoa muito humana. E agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. No final das duas sessões, a nossa equipe de reportagem conversou com alguns parlamentares. O vereador Maicon Queiroz falou sobre a saída do médico Danilo Cassano, da direção do Hospital Municipal Raul Sertã. Vejo a saída do doutor Danilo Cassani, da direção do Hospital Municipal Raul Sertã, excelente médico psiquiatra, com muita tristeza, né? Ele vai continuar no trabalho dele de psiquiatria, mas é muito triste, com uma pessoa humana, tem ideias inovadoras, enquanto esteve na direção, inclusive conseguiu com que a ala de psiquiatria voltasse a funcionar, né? Fizeram ali até uma ala nova para as crianças, e ele tem grandes ideias e é uma pessoa humana, mas infelizmente por conta da péssima gestão do município e de que muitas coisas dependem, a gente enxerga isso, de cima para baixo não estão sendo feitas, e o médico ele fica vendido, digamos assim, né, ou numa roubada diante da população, porque em cima dele é que fica a responsabilidade pelos problemas, que não podem muitas vezes ser resolvidos por ele, tem que vir de cima para baixo. E é muita tristeza que a gente vê, o hospital que ficou durante muito tempo sem direção médica, que é um verdadeiro absurdo, agora novamente vai ficar sem direção médica, ou seja, o que não está bom, com todo o trabalho que o doutor Danilo tentou fazer, não conseguindo realizar o que ele queria, infelizmente vai acabar ficando pior ainda, e com resultado a população que precisa de atendimento da saúde que sofre com isso. Eu alertei por diversas vezes ao prefeito, através aqui da tribuna, através dos nossos vídeos, falando, dizendo, pelo amor de Deus, vocês vão perder o doutor Danilo, vocês vão perder, né? Deixaram vencer prazos de exames, deixaram sem medicamentos, uma série de coisas. E aí, como é que um médico vira para um paciente que está furioso porque não tem exame, um diretor médico vai falar assim, olha, a gente não consegue fazer o exame. Olha, falta o cirurgião, como foi o fato que aconteceu no hospital, que não tinha cirurgião, que os cirurgiões não querem fazer hora extra, que ninguém quer trabalhar com esse governo. E é muito triste. Acredito que está na hora, né? Já passou da hora do prefeito botar o seu gabinete dentro do Hospital Municipal Raul Sertã, arregaçar as mangas e fazer drásticas mudanças na secretaria, principalmente na troca da secretária de saúde, que já mostrou que não tem nenhuma competência para estar diante do cargo. O vereador Maxi Bill do Avante falou sobre o projeto de indicação legislativa que pede a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública. A criação desse órgão é muito importante para o município, né? Friburgo, né, apesar de ser uma cidade tranquila, tendo em vista a própria competência da nossa Polícia Civil, da nossa Polícia Militar, eu falo que aqui tem uma característica muito específica, que os policiais são da cidade. Em regra, a grande maioria dos policiais moram em Nova Friburgo, então defendem, né, a nossa cidade, porque aqui estão seus parentes, né, seus amigos, e isso é uma característica muito importante. Mas chegou o momento do município participar da segurança pública. Existe um fenômeno de interiorização do crime, né?
O crime está cada vez mais no interior, as facções criminosas estão cada vez mais organizadas nas cidades do interior. Então, é importante a participação do município. Isso se dá de diversas formas. Com a criação da Secretaria Municipal, você vai ter uma possibilidade maior de conseguir verbas do governo federal para estruturar, por exemplo, a nossa Guarda Municipal, capacitá-la cada vez melhor, valorizá-la, né, que é o que a gente importa. Esses guardas são também da cidade, são pessoas que conhecem toda essa dinâmica do crime de Nova Friburgo, então eles podem ser muito importantes nesse combate à criminalidade. A vereadora Maera Felício comentou o projeto de indicação legislativa do presidente da Casa, Wellington Moreira. O projeto do vereador Wellington Moreira deixa a gente com o coração de fato mais alegre, né? Revigora o trabalho que a gente desempenha dentro da Casa, quando a gente vê os nossos pares interessados também pelo tema e efetivos, para que de fato a gente consiga avançar. Então, falar sobre política pública para as mulheres no nosso município é algo urgente, né? Pensando a não existência de uma secretaria de mulheres no município, pensando um não número, né? um não dados divulgado pela cidade com fidelidade, né? No que a gente tem de fato existindo aqui. Então é algo que deixa a gente bem animado para trabalhar. A gente espera que o Executivo receba também com bons olhos o projeto, consiga direcionar mais políticas para essa casa, tanto enquanto projeto de lei, quanto no próprio exercício do Executivo. O parlamentar Cláudio Leandro, do PL, falou sobre o seu requerimento de informação acerca da situação da Escola Municipal Maria Calderaro, que fica no bairro de Toledo. Esse requerimento é mais para provocar, porque nós ficamos mais de um ano e 6 meses sem aulas e muitas instituições, muitos colégios estão parados, precisando de reformas. E a nossa preocupação é que agora as coisas estão, graças a Deus, estão se normalizando. E a gente vê assim, igual lá nessa escola Mario Calderaro, ela está inutilizada. Então, assim, conversando com a comunidade lá, a nossa preocupação é que é um bairro do Toledo, ele não tem nada, né? Já fui levantado aqui, já falei sobre isso, ele não tem estrutura nenhuma e justamente aquele ponto que está parado, a gente provocou o Executivo para lhe dar uma resposta se existe a possibilidade de vai voltar a aula ou não vai, e a gente, de repente, usar aquele ponto como um apoio para a comunidade, como uma forma até de sustentação deles lá, para ter um artesanato ou uma associação de moradores justamente naquele ponto, se não houver a possibilidade de voltar com as aulas. Que aquela comunidade, ela vai no posto de amparo para fazer atendimento, ela poderia também servir como pelo menos uma vez por mês, ter um médico lá para atender aquela comunidade. Assim, é uma forma de dar um olhar diferenciado para um bairro que precisa de muito cuidado. Já o vereador Wallace Merchioro reiterou a necessidade de se criar um auxílio financeiro aos jovens que servem o Exército Brasileiro aqui em Nova Friburgo, no TG 01010. Essa fala foi justamente porque nós tomamos conhecimento que os jovens eles prestam serviço militar obrigatório durante 6 meses, agora está indo para 9 meses, e ele não tem nenhum incentivo, nenhum apoio, nem do município e nem do governo federal. João, isso é um absurdo. Imagine só, um jovem que de forma obrigatória tem que servir ao seu país, servir à sua cidade, e não tem um mínimo de condições para poder cumprir esse período, né? E aí fica aquela competência que não estava olhando aqui no termo de ajuste entre as partes, que a prefeitura ela ficou com a obrigação da passagem e da alimentação. E o tiro de guerra ficou com a obrigação da instalação e os profissionais para dar instrução. E o dia a dia desse jovem? Imagine só um jovem que de repente tem o seu emprego, ganha o seu salário e tem que pedir para sair desse seu emprego, pedir as contas, ou ser licenciado ou dispensado, servir nesse período durante 6 meses e depois retornar. Quer dizer, para a vida de um jovem, e muito mais. João, eu falei numa fala ali, quantos jovens nós perdemos para o tráfico, perdemos para a bandidagem, perdemos para a marginalidade porque não se teve o apoio devido. Eu fico imaginando a cabeça de um jovem que de forma obrigatória tem que servir ao seu país sem nenhuma condição. Ele sai de lá o quê? Melhor ou ele sai de lá pior? Como pode? Eu fico imaginando, não tem como ele sair desse período obrigatório feliz. Então, aí entra a função do vereador, sensível a esses jovens, porque
o maior patrimônio que nós temos não é esses tombados históricos, são muito importantes, sem dúvida, mas o maior patrimônio ainda é a nossa população, a nossa cidade. Então eu brigo sim, porque eu conheço e sei o valor que essas pessoas têm, principalmente os nossos jovens, porque representa o futuro da nossa cidade. E finalizando o programa de hoje, nós conversamos também com o jornalista Adson Ramos e Alexandre Capiche, que receberam o título de cidadão friburguense. Eu fico muito feliz, eu acho que oficializa o que eu já me sentia, né? Eu já me sentia cidadão de Nova Friburgo e muito por conta desse abraço que o Nelson falou, né? O povo friburguense realmente é um povo que abraça, que recebe a gente muito bem. Eu senti isso desde o começo, quando eu cheguei aqui na cidade. Passei por outras cidades, gosto muito das cidades por onde eu passei, mas realmente me senti abraçado em Nova Friburgo. Então, desde quando eu cheguei aqui, eu me senti pertencente à cidade. Cada dia mais eu entendo que essa é a cidade que eu escolhi para morar. Mas claro que você ter a oficialização de um título de cidadão friburguense, eu acho que é um reconhecimento do nosso trabalho. Eu acho que mais, não só do meu trabalho, mas mais do trabalho da equipe da Inter TV. E é claro que é a realização de um sonho também, já que, como ele disse, com 9 anos eu vim, falei que voltaria, voltei, estou morando e hoje, se um dia sair daqui, saio com o título de cidadão friburguense. Então Friburgo continua sendo a minha cidade. E como eu falei, independentemente de onde eu for, é para onde eu quero voltar. Eu penso que é a resposta do trabalho, né, que a gente exerce apresentando o telejornal, defendendo a população de Nova Friburgo, né? É o reconhecimento do que a gente faz diariamente lá, falando todos os dias de Nova Friburgo, cobrando respostas, mostrando o que tem que ser mostrado. Então eu fico muito honrado, muito feliz de estar recebendo esse título de uma cidade extremamente importante para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, perdão, e só tenho a agradecer e continuar com esse trabalho que é o jornalista, né, de fiscalizar, de olhar, estar sempre em cima e cobrar o que tem que ser cobrado. Além deles, a nossa equipe falou também com a empresária Ariane Soares, agraciada com a Comenda Barão de Nova Friburgo. Eu me sinto muito honrada, agradeço ao vereador Wellington, que conheceu a minha história, a história do meu sócio, quando a gente começou, e de lá para cá já geramos 1.000 empregos indiretos, 200 diretos, e isso impulsiona a gente a fazer cada vez mais pela nossa cidade, que Nova Friburgo hoje é uma cidade muito próspera. Como que você vê atualmente, você como uma mulher de negócios, ver onde Friburgo pode crescer nessa área econômica? Eu acredito que o olhar para a área de confecção, de moda íntima, moda fitness, deve ser um olhar mais criterioso. Eles têm que olhar para esse lado como impulsionar a economia da cidade, que hoje tem um potencial muito grande. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e seu carinho. E até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito. Até lá!